Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quero começar esse vídeo aqui pedindo desculpa para vocês, tá? Eu gravei ontem o vídeo da aula que eu prometi para todo sábado, mas deu um problema na hora de carregar a conversão do vídeo, do formato. Não sei o que aconteceu, o fato é que apagou, né? Simplesmente excluiu, não sei como, mas não estava mais no celular e eu tive que fazer tudo de novo. Vamos fazer tudo de novo agora, né? Só tive tempo agora. Então, vamos lá, né? Atrasado, mas eu quero cumprir o que eu prometi, né? Aula número 2 hoje, tudo bem? Meu nome é Wagner, para quem não me conhece, para quem é novo no canal. Sou teólogo e pesquisador. Hoje é a aula número 2, a aula que nós vamos falar sobre esse tema, né? Em cima desse tema que eu propus. Teve já uma aula, vou deixar o link na descrição da primeira aula. Hoje é a aula número 2, que nós vamos falar ainda em cima daquele tema, a origem e desenvolvimento do pensamento socialista comunista. Então, nós falamos na primeira aula sobre as características. Eu preferi fazer isso para quê? Para aqueles que não conhecem, como eu tô fazendo as aulas, eu estou montando esse curso para aqueles que são leigos. Eu não estou aqui para ficar falando palavras acadêmicas e querer impressionar alguém com palavras bonitas. Não. O vídeo ele é voltado para quem é leigo, para o público leigo, aquele que quer aprender em linguagem simples aquilo que é ensinado sobre esse assunto. Ok? Se você pesquisar aí no YouTube, na internet, eu tenho olhado aí e a linguagem é muito pesada e não atinge as pessoas. As pessoas mais simples não conseguem entender o que é esse assunto e nem a importância dele. Pois bem, então vamos lá. Hoje, na aula número 2, o tema nós vamos lá na origem, né, disso tudo. Vamos dizer que são esboços, tá? São esboços da ideia, da ideia socialista. Não é ainda a ideia toda. A ideia toda ela é um conjunto de pensamentos que veio durante aí a história. Então são só esboços lá no início, nos primórdios de tudo isso, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre Platão e sobre sociedade matriarcal. Esses dois temas que nós vamos abordar na aula de hoje. Eu vou procurar falar isso um pouco rápido, porque eu já reparei que as pessoas não gostam que o vídeo fique longo, tá? Apesar que você tem que ter consciência do seguinte: eu tenho 2 dias de gravação de vídeo. Eu quero aumentar, vai depender do apoio que eu receber no canal. O canal está crescendo, né? Ainda bem, né? Já temos aí 54 inscritos e aumentando. Nós vamos chegar a 100 inscritos, que é a próxima meta. E de 100 inscritos nós vamos para 1000 inscritos, eu acredito. E eu quero aumentar o número de vídeos durante a semana para que atinja mais pessoas, tá bom? Só que isso vai depender também do apoio daqueles que são inscritos no canal. Muito bem. Então assim, esse curso ele é voltado, como eu já disse, para um público leigo sobre esse assunto. Leigo quer dizer alguém que não tem conhecimentos, mesmo que seja básicos, sobre um determinado assunto, sobre determinada matéria. Então, é por isso que eu elaborei essas aulas. Nós vamos fazer a mesma coisa com conservadorismo, com outras formas de pensar, como os libertários e etc, e etc. Nós vamos abordar várias coisas aqui. Então, retomando o que eu estava falando, então, os vídeos que eu tenho são de terça e de sábado. Então, na terça-feira é vídeo de análise, é um vídeo mais rápido, mais dinâmico. Mas o vídeo da aula, você tem que entender que ele é mais longo, porque uma aula é uma aula. Você vai para uma faculdade, cada tempo de aula é dividido aí entre 50 minutos e 1 hora de aula. Você fica na frente do professor durante esse tempo. Então, não seja injusto na hora de falar sobre o tempo de vídeo, né? Porque uma aula ela é, lógico, maior do que
simplesmente uma análise. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar então com Platão. Eu vou procurar falar rapidinho e para não ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Platão foi um filósofo grego que viveu em torno de 400 antes de Cristo. Ele foi discípulo de Sócrates e foi mentor de Aristóteles. Então, daí a importância de Platão no pensamento, principalmente no pensamento da sociedade ocidental, do mundo ocidental. Ele ficou entre dois dos maiores pensadores da antiguidade, né? Que foi Sócrates e foi Aristóteles. E ele teve uma importância muito grande por aquilo que ele escreveu, principalmente na área escrita, na área de pensamentos e ideias. Ele fundou a academia em Atenas, é atribuído a ele esse feito, não é? Porque a academia era um lugar onde se debatia as ideias, e isso é muito importante. Então ele ajudou a desenvolver todo o pensamento grego, né? Que os gregos são na realidade os pais, né? do pensamento ocidental. Vamos colocar dessa forma. Ele ajudou a construir os alicerces, né? Da filosofia tanto natural como da ciência e da filosofia ocidental por inferência. Escreveu muitas obras, entre elas a República, e eu não vim falar aqui, a aula não é sobre ele, sobre a pessoa de Platão. Né? A aula é sobre origem e desenvolvimento do pensamento socialista. Então, eu vou focar só nessa obra. Essa aula vai falar sobre esse livro que Platão escreveu, que é o livro A República, onde tem os primeiros traços, as primeiras ideias de uma sociedade socialista, vamos dizer assim, né? Nesse livro, A República, que é um livro que começa com um diálogo de Sócrates, ele coloca como Sócrates sendo a principal personagem do livro, e Sócrates ele faz vários questionamentos no início desse livro. Os primeiros capítulos desse livro, eles são dedicados a Sócrates questionando as pessoas sobre o que é a justiça. E o desenvolvimento dessas ideias vai culminar no capítulo 10, na cidade dos sonhos, vamos colocar assim, né? Uma cidade quase que utópica, né? Que eles chamam de Calipólis. Significa polis de cidade, de estado, né? O estado, cidade, Cali, bonito, belo. Então, cidade bela, cidade bonita, né? Seria a tradução do grego. E nessa cidade existiam 3 classes que Platão define a primeira classe como sendo os comerciantes, os guerreiros e os guardiões, que na realidade são os governantes. Então você vê essa questão de classes, isso daí é muito antigo, né? Isso daí já 400 a.C. já se debatia esse assunto de classes, né? Classes sociais, e entre outras classes. Mas é bom que desmistifica um pouco essa questão de... Muita gente acha que tudo se deu origem em Karl Marx e Engels. Não foi bem assim, né? Você tem que lembrar que Karl Marx também foi uma pessoa que sofreu influência de outros pensadores, do pensamento hegeliano, do pensamento de Kant e outros. E ele foi por 10 anos filósofo também. Muita gente não sabe disso, antes de ele começar a se envolver em questões políticas, tá? Então, assim, Platão desenvolveu essa ideia, né? De que nessa cidade existiriam, então, aí os comerciantes, guerreiros e governantes, cada um exercendo suas funções de acordo com a sua habilidade. Porém, com relação aos governantes, ele fala que eles deveriam ser filósofos, né? Um governante não pode ser um governante, frase de Platão,
se ele não for um filósofo, e um filósofo não pode ser outra coisa que senão um governante. Então ele deveria governar. Né? Por quê? Porque na filosofia é que você encontra o domínio do pensamento, o domínio daquilo que é a expressão do íntimo humano, dos desejos humanos. Pois bem, e ele fala também sobre a harmonia entre essas classes, né? Através do indivíduo e Estado que definiu os aspectos racionais para orientar suas ações. Então, ele entendia que para haver harmonia entre as três classes e entre todas as pessoas dessa cidade, deveria então haver previamente uma definição do Estado e dos indivíduos com relação aos aspectos racionais. Ele desenvolve esse tema aí em torno de algumas premissas, mas isso não tem tanta importância com relação a isso. O que importa dizer é que nesse livro ele desenvolve essa ideia de uma cidade utópica onde as pessoas vivem de forma harmoniosa em todas as classes. Ela, pelo menos na questão de pensamento e de igualdade social, elas têm esse equilíbrio, essa harmonia. Então, essa foi a proposta de Platão no livro A República. Isso já indica, né, uma ideia de relacionamento entre classes numa sociedade, aí esboçando já alguma coisa relacionada a socialismo. Tá bom? Leia o livro. Eu vou colocar na descrição também os livros que eu citar aqui nessa aula, tá bom? Para que você não fique sem orientação. Eu vou ver se eu consigo colocar também eu acredito que sim, falando aqui com meu filho, né, que é minha assessora, colocar no vídeo o cronograma das aulas. Tá? Eu vou inserir isso também, o cronograma das aulas, para que vocês acompanhem e você saiba sobre o que nós vamos falar em cada uma das aulas. Né? Essa aula é dedicada a Platão e sociedade matriarcal. Eu creio que Platão encerra aqui o assunto. Eu não vou desenvolver mais coisas, ele tem coisas interessantíssimas nos capítulos finais desse livro. Recomendo fortemente a leitura. A história da caverna lá é fantástica, o mito de Er também. Bom, leia o livro, você vai gostar bastante. Eu creio que vai edificar a sua vida e sua forma de pensar política. Muito bem, então vamos passar para o segundo tópico da aula. Vamos lá. Se tiver dúvida sobre o assunto aí, comentários, vocês têm a liberdade aí, questionem, comentem, falem, participem. Vamos construir junto esse conhecimento. Bom? Não existe nada fechado, eu acredito nisso. Não existe um assunto fechado, a não ser que ele seja alguma coisa assim de 95% a 100% das opiniões gerais dando o mesmo parecer sobre aquele assunto. Se não houver essa unanimidade, então todo o assunto está aberto, não é verdade? Se não fosse assim, não tinha tanto autores de livros que discordassem uns dos outros, não é mesmo? Bom, vamos lá. Vamos para os estudos matriarcais, né? Os estudos da sociedade matriarcal. Então, o que seria isso, né? E por que você está falando sobre isso? Então, por que eu estou falando sobre isso? Então, qual que é a razão de eu falar sobre esse assunto numa origem de pensamento? É porque quando se fala em sociedade matriarcal, você remete aos princípios da sociedade, ou seja, quando tudo começou, quando os primeiros relacionamentos sociais, vamos colocar assim, as primeiras interações humanas, elas existiram, e alguns pesquisadores dizem que existiam sociedades que eram matriarcais. Eu não estou muito convicto disso, mas vamos lá, vamos explicar o porquê que eu vou falar sobre esse assunto.
Por que um senhor chamado Friedrich Engels, ele mesmo, companheiro de Marx, ele escreveu um livro, que eu também vou colocar na descrição, que se chama Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nesse livro ele cita, a sua forma de pensar, ele cita como origem a sociedade, ou seja, ele se apoia nisso, na sociedade matriarcal. Então vamos para a definição. O que seria uma sociedade matriarcal? Seria uma sociedade onde as mulheres é quem dominam, elas é quem são líderes, são governantes, e somente elas. Os homens não têm esse papel. Apesar que, segundo Engels, ele diz que numa sociedade matriarcal, mesmo as mulheres sendo as líderes, não existiria algum tipo de diferença entre homens, mulheres e qualquer outro tipo de pessoa no mundo, né? Nessa sociedade aí. Bom, o que me chama a atenção nesse tipo de sociedade é que ele descreve essa sociedade como uma coisa que me choca, porque numa sociedade matriarcal, segundo a definição dele, os filhos que são gerados de vários pais não têm vínculo com os seus pais, ou seja, ele não tem uma identidade. Os filhos pertencem ao Estado, eles pertencem à sociedade, eles nasceram para servir à sociedade. E assim, eu não gosto de opinar sobre isso, apesar, lógico, isso choca qualquer pessoa, eu não quero opinar, porque senão vai parecer que eu estou atacando já, né, o Engels. Mas é assim, já que nós estamos dando essa aula, eu queria que você participasse com a sua opinião sobre esse assunto. E aí, nos comentários, eu vou opinar e vou falar o que eu penso sobre isso, se eu acho isso certo ou errado e por que acho. Ok? Então, use os comentários para nós desenvolvermos essa ideia aí, tá bom? Outros autores também citaram esse tipo de sociedade, o Bachofen, o Morgan, o Lewis Morgan e o Engels. Eu vou colocar todos os livros na descrição para que você possa adquirir aí, fazer a leitura e também chegar às suas próprias conclusões, tá bom? Olha, eu vou encerrar aqui a aula. Eu disse que ia fazer uma aula mais curta que a outra, né? Tá sendo um tempo menor, não é isso? Ele está acompanhando aqui o tempo. Eu quero encerrar aí a aula, porque eu creio que isso eram os pontos que eu queria tratar. Vou falar aqui sobre, o tradutor de direita, né? O canal Tradutor de Direita Vegano tem me apoiado muito e eu peço aos meus inscritos aí que também o apoiem, também vão lá, dê o seu like lá, faça sua inscrição, apoie esse pessoal aí que é do bem e tem me ajudado aí na divulgação do canal, tá bom? É isso aí, um ajudando o outro, a gente chega lá, né? E também quero indicar um outro canal de um amigo meu, Pastor Marcos Lopes, Ministério Espada Triunfante. Acesse lá, vou deixar também esses links na descrição. Acesse lá e faça a inscrição, ajude, colabore. Ele é uma pessoa muito dedicada, um pesquisador também. E quando ele fala sobre algum assunto, é como eu procuro analisar bem aquilo e ver os dois lados antes de falar alguma coisa, para não falar alguma coisa de maneira impensada. O cristianismo é caracterizado por isso, por esse equilíbrio, né? O verdadeiro cristão, pelo menos, deveria ser assim. Ele tem esse equilíbrio de ideias e de atitudes. Ok? Vamos terminar então? O Apoia-se, né? Não preciso falar, já falei sobre isso. Tem o link do Apoia-se aí na descrição, aí embaixo. Por favor, acessem lá. Se puder contribuir, contribua e nos ajude nessa obra. Ok? Eu tinha colocado aqui no meu roteiro, eu trabalho com um roteirinho aqui, já deu para perceber, né? Senão eu acabo esquecendo. Sobre essa questão das disputas, eu coloquei falar sobre disputas, né? Que teve aí uma disputa, umas discussões aí que eu achei até desnecessárias, né? Porque tem um verso nas Escrituras Sagradas que ilustra bem isso. Ele fala assim, olha, ao herege você admoesta uma e duas vezes e depois deixa. Se você entende que a pessoa que está debatendo com você
Se você entende que essa pessoa, depois de você explicar uma vez, duas vezes, e mesmo assim a pessoa continua persistindo naquilo que você entende como sendo errado, deixa, larga, não é? Se você for um cristão, ore por essa pessoa. Não fique insistindo demais nisso, porque isso vai gerar uma animosidade, uma briga, e isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Vai dividir mais ainda as pessoas, né? Nosso Brasil aí está mais dividido do que tudo, e não é esse o propósito, né? O propósito é unir, dentro do possível, mas o propósito é unir. Seres humanos que se dividem, eles são fracos. Quanto mais nos dividimos, mais fracos nós somos. Menos representação nós temos. Tá? Então é importante nos unirmos. Muito bem. Vou terminar com a frase de Platão, uma frase muito interessante. Pense nisso, raciocine aí sobre esse assunto. Tá bom? Ele disse assim, Platão. Ele falou várias coisas, mas eu achei interessante isso daqui. Ele falou: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Pense nisso, coloque aí nos comentários também. Agradeço por você ter assistido até aqui e até o vídeo de terça-feira. Valeu!